Olá, amigos. Meu nome é Dani Lobo, sou sensitiva, terapeuta holística, escritora, mestre de Reiki, especializada em registros acásticos, e hoje a gente está aqui para falar do Reiki, a energia cósmica universal através dos tempos. Esse vídeo sobre o Reiki que eu estou fazendo aqui hoje, ele é diferente de tudo que você já ouviu sobre o Reiki. Porque eu quero trazer aqui hoje para vocês a gente poder reconhecer o Reiki através dos tempos e a gente entender a importância dele. No mundo de hoje, o Reiki é uma técnica de cura natural através das mãos japonesa, que não tem vínculo religioso nem filosófico, é simplesmente uma técnica, e é por isso que eu acho maravilhosa, sou apaixonada por ela, porque qualquer pessoa pode ser um reikiano, não entra em conflito com nenhuma das suas crenças, nem daquilo que você acredita, então está ao alcance de todos nós. Só que para ser um canal de Reiki é preciso fazer o curso de Reiki, porque você vai passar por uma iniciação. Essa iniciação vai te habilitar para que a energia Reiki flua através das suas mãos. Isso é uma coisa muito importante. Uma outra informação importante, o Reiki é uma técnica que não necessita ser presencial. Você pode fazer um curso de Reiki online, um curso de Reiki à distância, como pode também enviar Reiki à distância. A única coisa importante é que seja ao vivo. Por quê? Porque no caso do curso, o mestre vai iniciar você, ele precisa estar conectado a você para que essa iniciação possa acontecer. E essa iniciação não acontece no plano físico, ela acontece na quinta dimensão. Por isso que é indiferente se você estiver presencialmente ali ou à distância. Aí cada mestre trabalha como se sente melhor, né? E cada pessoa vai encontrar o seu mestre com o qual a sua energia se afina. Isso também é uma coisa muito importante. Eu trabalho com Reiki online, à distância, ao vivo. É muito importante que a aula seja ao vivo, não pode ser uma aula gravada, porque você vai passar por esta iniciação e isso é a coisa mais importante do curso, porque é essa iniciação que vai te habilitar para que o Reiki flua através das suas mãos. Então, basicamente, como funciona o método Reiki? É uma energia de cura que sai através das nossas mãos. E a coisa mais importante é a energia pura cósmica do universo. Então o Reiki, eu costumo dizer nos meus cursos, que o Reiki é uma técnica que é um efeito cascata. Ele vem do universo, passa por você e sai através das suas mãos 100% puro, sem se misturar com a sua energia pessoal. Existem muitas técnicas de cura através das mãos. Todas essas outras técnicas que eu tenho conhecimento, existem duas que eu conheço, é isso que a gente vai falar, reconhecendo o Reiki em outros lugares, mas atualmente, a maioria das técnicas de cura através das mãos usa sua energia pessoal. Então você utiliza a sua energia pessoal e depois você repõe essa energia, porque esse tipo de técnica requer que você tenha disciplina, requer que você cuide da sua energia pessoal, que você cuide de você mesmo, do que você está pensando, do que você se alimenta, dos seus sentimentos, de como você está. Isso tudo é muito importante nas técnicas de cura onde você doa a sua energia pessoal, porque você estará doando a sua qualidade de energia. O que você estiver sentindo em você é o que você vai passar adiante e depois você vai repor. O Reiki é diferente de tudo isso. Por quê? Porque ele não é a nossa energia pessoal, que isso é a coisa mais maravilhosa. Ele é a energia cósmica universal que vem do universo, vai entrar em você e vai sair por você através das suas mãos, sem se misturar com a sua energia pessoal, vai sair 100% puro. E ele independe do que você sente, do que você está pensando, do que você se alimentou, do que você comeu, se você se aborreceu ou não. Você pode aplicar o Reiki que não vai absolutamente em nada alterar a qualidade do Reiki. O Reiki é uma energia pura, por isso é uma técnica tão especial e por isso é um curso de aula única. Por quê? Porque o Reiki, o importante dele é ser vivenciado. A coisa mais importante do curso de Reiki é você ser iniciado na frequência Reiki, quer dizer, abrir o seu canal para a frequência Reiki, para que essa energia universal possa passar por você. Ah, Dani, mas, poxa, se todo mundo pode ser um reikiano, por que eu preciso passar por essa iniciação? Porque por algum motivo que nós desconhecemos, esse potencial existe em nós, mas ele está lacrado.
Eu costumo dar um exemplo muito simples no meu curso, que eu digo, imagina um vidro de ketchup. Quando você compra um vidro de ketchup, você tira a tampinha, não tem um lacre? Se você apertar o ketchup com aquele lacre, não sai o ketchup, não é verdade? O que você tem que fazer? Você tira a tampinha e você puxa o lacre e aí o ketchup começa a sair do vidrinho. É a mesma coisa com a energia Reiki. O potencial está em nós, mas ele está bloqueado. Então, a gente necessita da iniciação para abrir o lacre. Só que no caso do Reiki, vai abrir um pedaço do lacre no nível 1. No nível 2, passa por outra iniciação, abre mais esse lacre. No nível 3, abre mais o lacre. No mestrado, termina de tirar o lacre. Então, cada vez que você faz um nível do Reiki, que você vai caminhando através do Reiki, a sua energia, a qualidade do Reiki vai aprofundando, mas ela continua sendo a pura energia cósmica universal, que ela passa por você como se você fosse um bambu, como se você fosse uma mangueira de jardim. Nós somos o instrumento. A energia passa e sai pela mão, para onde você direcionar. Você não tem como dimensionar e falar, eu quero mandar muito reiki, eu quero mandar pouco reiki, eu quero que esse reiki aqui funcione. Não, você pode ser só um instrumento. No curso de nível 1, eu ensino em detalhes as diferenças das técnicas de cura através das mãos, como essas energias funcionam, por que isso acontece, isso tudo é material do curso. Eu só estou explicando isso, que é para você, que se você nunca ouviu falar do reiki, se você quer entender um pouco melhor do reiki, para você poder saber o funcionamento dele. Muito bem, então o tópico de hoje é o Reiki através dos tempos. Como eu disse a vocês, acho que eu falei, eu sou mestra de Reiki há 25 anos. Eu fiz o meu mestrado de Reiki em janeiro de 1999. Fiz o meu nível 1 em 1997. Então, eu lido com Reiki diariamente. Desde que eu fiz meu mestrado de Reiki, eu dou curso de Reiki com muita frequência. Já iniciei muitos mestres, muitas pessoas em nível 1, 2, 3, mestrado. É uma alegria para mim e eu digo a vocês, o Reiki continua me surpreendendo. E aí é um tema para um outro vídeo, mas o Reiki é uma bênção. O Reiki, acho que todo mundo deveria ser reikiano. Eu acredito que no futuro, não sei, daqui a 50, 100 anos, o Reiki vai ser ensinado nas escolas, para que todo mundo possa ter essa energia, ter essa ferramenta de cura ao seu alcance. Porque uma outra coisa muito bacana do Reiki é que você pode se auto-aplicar. E você não precisa estar sentindo alguma coisa para aplicar o Reiki. Você aplica o Reiki em você preventivamente, para manter o seu equilíbrio, para se acalmar, para dormir melhor. Pode ser aplicado em pessoas, em animais. O Reiki pode ser aplicado onde você quiser, na hora que você quiser. Por isso que ele é um dia de aula, ele é uma aula única. Porque o mais importante dele é a iniciação que você vai passar, é abrir esse lacre, para que essa energia Reiki cósmica universal possa fluir através das suas mãos. O Reiki, como nós recebemos hoje, temos hoje, ele é uma técnica japonesa, porque ele foi redescoberto pelo mestre Mikao Usui, que foi quem trouxe o Reiki para nós. Que também no curso de nível 1 é ensinado toda a história do Reiki, a história de mestre Mikao Usui, como o Reiki chegou até o Ocidente. Tudo isso é ensinado no nível 1. Mas o que eu queria trazer para vocês hoje é compartilhar com vocês algumas informações que eu sinto com muita clareza e fui aprendendo com o tempo e estava aguardando o momento que eu recebesse autorização espiritual para compartilhar isso publicamente. Eu quero deixar aqui claro que isso é uma visão minha pessoal, o que eu vou falar agora. E lembrar que a técnica Reiki, o método Reiki de cura japonesa através das mãos, ele não tem vínculo filosófico nem religioso. Essa é uma das belezas do Reiki. Qualquer pessoa pode ser um reikiano, ele não tem oração, ele não tem nada que tenha um vínculo religioso, filosófico. Então, independente do que você acredite, de onde você se identifique, ou se você não acredite em nada, você pode ser um canal de Reiki, que isso não vai entrar em conflito com as suas crenças de forma nenhuma. Mas eu estudo muito e, como eu disse, eu sou especializada em registros acásticos, no método lemuriano, e eu trabalho com a sintonização acástica, que é uma leitura acástica com um alinhamento cósmico. E
ao longo do meu trabalho com a sintonização acástica, de muitos anos também que eu trabalho com isso, quase 20 anos, eu tive a oportunidade de acessar de alguns clientes que passaram por mim, acessar algumas civilizações muito antigas que a gente não encontra nos livros de história. E uma dessas civilizações era na região onde hoje é o Egito, a gente pode chamar isso de pré-Egito, e eu, através de atendimentos na sintonização acástica e posteriormente numa iniciação de Reiki, é por aí que eu vou chegar, eu acessei eu não sei o nome dessa civilização, não me foi informado até o momento, pode ser que isso ainda aconteça com algum cliente, mas o que eu acessei foi um grande templo de cura, e um templo de cura de energia pura, e que nesse templo de cura tem muitos felinos, muitos gatos e leões também, tinha todo tipo de felino. E os sacerdotes e sacerdotisas desse lugar, eles trabalhavam com cura através das mãos, junto com esses felinos. E as pessoas iam para esse templo para receber aquele tratamento de cura. E essa cura era através das mãos e uma pura energia cósmica universal. Quando eu acessei esse lugar, e quando a gente acessa nos registros acásticos, você não vê só a imagem, você sente. E eu senti que era um lugar muito, muito, muito elevado, um templo muito evoluído, uma época muito antiga, muito antes do Egito, muito antes do Antigo Egito que a gente conhece. Com certeza eu acredito que aquele lugar aconteceu aquela civilização há mais de 10 mil anos atrás. Com certeza é isso, ou mais antigo que isso. E uma coisa me chamou muita atenção. Eu olhei para aquele momento, eu acessei aquele registro e eu percebi que aquela energia era o Reiki. Então, quer dizer, o Reiki está no nosso planeta há muito tempo e, de acordo com os tempos, ele vem num formato diferente. Isso também me fez compreender uma coisa muito interessante. O porquê que os gatos amam Reiki. Bom, eu não posso dizer se leão ama Reiki, porque eu nunca fiz Reiki num leão. Mas eu posso dizer a vocês que sempre fiz Reiki em gatinhos. E meus alunos reikianos que têm gatos dizem que porque é imediato, os gatos amam Reiki. Quando você começa a aplicar Reiki num gatinho, ele começa a ronronar, ele fica paradinho, recebendo energia Reiki. É uma coisa muito impressionante, essa ligação dos gatos com Reiki. Então, quando eu acessei esse registro acástico, ficou muito claro para mim que os gatos e o Reiki têm uma conexão profunda. E naquele templo, a energia de cura fluía através dos gatos também. E mais recentemente, eu estava dando um curso de Reiki nível 1, e no momento da iniciação, que eu estava iniciando os alunos, como eu falei, eu dou aula de Reiki online à distância, e essa iniciação pode ser à distância porque ela acontece na 5ª dimensão, então não precisa estar a pessoa na sua frente para que ela seja iniciada no Reiki. Eu estava iniciando uma aluna e o momento da iniciação que um mestre inicia o seu aluno na energia Reiki do universo, que nada mais é do que o mestre transfere, ele abre, ele conecta o aluno diretamente com a energia Reiki do universo. E a partir daquele momento, o Reiki flui através do corpo e das mãos daquele aluno. E esse é um momento sagrado, é um momento muito profundo, é um momento de profunda conexão. E quando eu estava iniciando essa aluna, nesse momento da iniciação, ela lá na casa dela e eu no local de iniciação que eu faço, eu imediatamente vi essa aluna vestida do mesmo jeito que eu vi nos registros acásticos, o meu cliente naquele templo. E vi ela e vi 2 gatos do lado dela. Os gatos estavam sentados aos pés dela, cada um de um lado, e quando ela foi iniciada, os gatinhos também foram iniciados, e eu vi a energia Reiki fluindo pelos gatos. Ela tem 2 gatinhos. Então, aquela imagem foi muito marcante. E naquele momento eu entendi
que aquela aluna que eu estava iniciando no Reiki já recebeu Reiki, já foi um canal de Reiki há mais de 10 mil anos atrás naquele templo. Ela estava apenas se reconectando a uma energia a qual já fazia parte dela. E os gatinhos que ela tem hoje são os representantes daquela época, talvez por isso também ela tenha uma afinidade tão grande com gatinhos. Então, isso foi uma coisa muito forte, muito impressionante. E eu vi no acesso dos registros acásticos, na sintonização acástica, quando eu acessei esse registro, eu vi leões dentro do templo. E os leões trabalhando na cura, junto com os sacerdotes e sacerdotisas. Foi uma imagem muito interessante. E depois, uma outra coisa interessante, para quem quiser dar uma olhada, que é o mesmo lugar, porque eu tenho certeza que esse lugar existiu. Eu não sei o nome dessa civilização, eu não sei o nome desse templo, ainda não foi me liberada essa informação. Se um dia for para ser, os registros acásticos, os guardiões dos registros acásticos vão liberar essa informação. Mas eu tenho certeza que esse lugar existiu. Eu vi na sintonização acástica e vi na iniciação da minha aluna. Mas não foi só eu que vi esse lugar. Uma grande hipnóloga, que já desencarnou, mas uma referência mundial, chamada Dolores Cannon, a qual eu tenho profundo respeito e gosto muito do trabalho dela, embora eu não seja hipnóloga, mas ela desenvolveu um método de hipnose diferente, que ela criou o método próprio dela e que, através da hipnose, ela acessa, os clientes dela vão acessando os seus registros acásticos. A diferença entre o trabalho da Dolores e o meu é que ela induz a pessoa e a pessoa acessa os registros e eles vão conversando. No caso do meu trabalho na sintonização acástica, a pessoa entra em relaxamento, eu desdobro e acesso na quinta dimensão os registros. Mas, no final das contas, a gente chega no mesmo resultado. E num dos livros dela, que ela escreveu muitos livros contando o seu trabalho e os clientes que ela, os que os clientes trouxeram, que ela acessou, que ela, num dos livros dela, chamada Convoluted Universe, livro 2, ela relata um templo onde ficava o Egito, muito antigo, onde tinham gatos no templo, as pessoas trabalhavam com a cura, e ela ainda diz lá que é uma energia branca. Então, olha só, gente, são os registros acásticos. Como eu costumo dizer em relação aos registros acásticos, nada se perde, tudo fica registrado. E aqui a descrição que ela deu é muito semelhante com o que eu vi e muito semelhante com o que eu vivenciei naquela iniciação de Reiki, aquela aluna em especial que viveu nesse tempo. E uma outra curiosidade que eu compartilho com vocês. A Dolores Cannon, o cliente dela relata que tem uma energia branca, de luz, muito forte, muito translúcida. O meu feeling pessoal, quando eu aplico o Reiki para mim é uma energia completamente branca. Eu sinto a mesma coisa. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, contando essa história, contando isso que aconteceu, é para mostrar que o Reiki está no nosso planeta há muito tempo e que, de acordo com o mundo, com o estágio que o mundo está passando, com aquelas civilizações, ele vai vir num formato. Um outro ponto, uma outra época do mundo, muito mais recente, mas que também é a mesma energia cósmica universal que nós chamamos de Reiki. São com os cátaros, na França. Quem quiser, busque estudar sobre os cátaros. Tem um livro muito bom, do Hermínio Corrêa de Miranda, um livro espírita, um dos maiores escritores espíritas de todos os tempos, que é particularmente meu escritor preferido. Ele tem um livro que chama Os Cátaros e a Heresia Católica, que é um livro que traz informações históricas muito fortes. E também um outro livro muito bom, chamado... eu posso depois até colocar aqui nos comentários. É um livro de um psiquiatra inglês. O nome do autor é Arthur Gurdon e ele fala sobre uma história verídica em que ele teve acesso a pessoas que reencarnaram, que viveram, que eram cátaros e que reencarnaram na atualidade, e ele foi reconstruindo essa história, tendo acesso à história de cada um, de quando eles eram cátaros. E eu,
em algum momento, isso foi o que? Ano passado, a gente está em 2024, foi em 2023, eu li o livro do Hermínio Corrêa de Miranda e logo depois li esse outro livro e fiquei encantada e me conectei profundamente aos cátaros. E aconteceu uma coisa interessante. Quando eu li o segundo livro do psiquiatra inglês, em que uma das pessoas acessa seus registros sacásticos, ou em transe, ou consciente, não estou lembrada agora, em que ela se refere a uma iniciação muito importante para os cátaros, que chamava-se consolamento. Porque o que eram os cátaros? Os cátaros eram um grupo religioso que tinham como objetivo maior resgatar, viver o cristianismo primitivo. Eles eram muito, muito, muito evoluídos, espíritos muito bons, eram vegetarianos, eles só praticavam o bem e tinha até um rigor muito grande para você ser um cátaro, porque você podia ser um simpatizante ou você podia se tornar o que eles chamavam, assim, se tornar, digamos assim, se assumir como tinha essa cerimônia, o consolamento, que quando a pessoa fazia essa cerimônia, que ela estava dizendo que ela ia viver de acordo com aquelas regras muito rigorosas de vida. Só praticar o bem, eram vegetarianos, não comiam animais, eles faziam abstinência sexual, tinham uma série de coisas que você precisava para ser um cátaro. E outra coisa muito bacana dos cátaros, que aí eu acho isso uma coisa linda, é que os cátaros podiam ser tanto homens quanto mulheres. As mulheres tinham os mesmos direitos, acessavam, podiam ser iniciadas da mesma forma. E depois que a pessoa, ela estava lá, ela era uma simpatizante, depois ela começou a se envolver com a igreja, ela assume, ela quer passar pela cerimônia do consolamento e se tornar um parfait, que seria um perfeito. Quer dizer, aquela pessoa que viveria com aquelas, com aquelas regras rígidas de conduta, moral elevada, só praticando bem, honestidade acima de tudo. Quer dizer, numa época muito difícil, né, do nosso planeta, porque isso foi no auge da Idade Média. A gente ter um movimento tão iluminado. E depois que eles passavam pelo consolamento, eles curavam através das mãos. E a descrição dos livros dele, da cerimônia do consolamento e de como era a característica dessa energia curativa através das mãos que os cátaros passavam a estar habilitados após o consolamento, é igual ao reiki. E aí eu tive um outro insight muito importante, que o reiki também estava ali com os cátaros. A energia reiki, a energia cósmica universal, encontrou naquele momento um caminho e por ali com os cátaros ela teve, ela foi canalizada para o plano terrestre. Um instrumento de cura a todas as pessoas. Então olha só que interessante, num templo, antes, no pré-Egito, há mais de 10 mil anos, através dos cátaros, Então, a gente pode entender com isso que a energia cósmica universal, o criador de tudo que existe, ele encontra o seu caminho para que essa energia pura possa chegar até nós. E agora, no auge da transição planetária, essa energia é chamada de reiki. E uma outra observação importante. Como vocês podem ver nesses dois exemplos que eu dei, dos cátaros e desse templo pré-egípcio, né, do pré-Egito, quem estava apto a ser um canal de cura eram os iniciados. Eram os sacerdotes e sacerdotisas do templo, eram os cátaros que passavam pelo consolamento, que era uma iniciação, eles chamavam de batismo de fogo, que passavam por esse outro batismo, que realmente se tornavam canais, né, aquele compromisso. E hoje, meus amigos, hoje o reiki é uma energia que qualquer um pode ser um reikiano. A gente não precisa mais ser restrito a um pequeno grupo de iniciados e preparados. Naquela época foi necessário ser assim,
porque provavelmente a população não estava pronta para ser um instrumento de reiki. Mas hoje em dia não, qualquer um de nós pode ser um reikiano. Mesmo que você nunca tenha tido contato com reiki em época nenhuma do mundo, você pode começar agora. A gente só precisa fazer o curso para passar pela iniciação e a energia reiki começar a fluir através das suas mãos. E se você quiser ficar só no nível 1, não tem problema, porque o reiki não é obrigado a fazer todos os níveis. Você pode fazer o nível que o seu coração pedir. Você fez o nível 1, se você tiver com vontade, eu quero fazer o nível 2 e assim vai. Mas não, o nível 1 me basta. Eu aplico em mim, eu aplico nos meus animais de estimação, aplico na minha família. Tá tudo bem. Mas olha que coisa linda. Hoje, o reiki está ao alcance de qualquer pessoa que queira fazer. Que a gente precisa só fazer um curso e passar pela iniciação. Porque esta energia era assim no pré-Egito, era assim com os cátaros. Ela depende da iniciação por alguém que já é um iniciado para que possa habilitar o outro a ser um canal de reiki. Então, o reiki, para que você possa ser um canal de reiki, você precisa ser iniciado por um mestre habilitado. Porque o mestrado do reiki, o que ele te habilita? Ele te habilita a iniciar outras pessoas na energia reiki, abrir o canal de outras pessoas em todos os níveis. Então, se você for iniciado por um mestre habilitado, o reiki vai estar fluindo por você. Mas é só o que ele pede hoje. Então, aqui está um convite para vocês. Vamos abraçar esta oportunidade. Agora vocês entendendo com mais profundidade que a energia cósmica universal encontra o seu caminho. E no nosso mundo de hoje, o caminho dela chama-se reiki. Independe da energia de quem aplica, não se mistura com a sua energia pessoal, é pura energia cósmica do universo, vem direto do Criador. E não só não se mistura com a sua energia pessoal, de quando o reiki passa por você, antes que ele saia pelas suas mãos, ele está curando você. Então, você não corre o risco de ficar cansada, nem de adoecer. Quanto mais reiki você aplicar, mais reiki você estará recebendo, porque você é como uma mangueira de jardim. Para que a mangueira possa molhar o jardim, ela primeiro tem que passar pela mangueira, correto? A água? Então, para que o reiki saia pela sua mão, ele primeiro vai circular no seu corpo. E quando ele circular no seu corpo, ele vai te limpar, ele vai te reequilibrar, ele vai dissolver as obstruções até sair pela sua mão. E quanto mais você estiver fazendo reiki em outras pessoas, nos animais, em objetos, na água, na comida, no que você quiser, mais reiki estará saindo por você. Então, quando você termina uma aplicação de reiki em alguém, você está se sentindo super bem, porque enquanto você é um canal para que mais alguém possa receber o reiki, você também está recebendo. E eu sou muito grata por ter encontrado o reiki na minha vida. E é o que eu desejo para todos vocês. Que vocês possam ter um contato mais próximo com o reiki, que vocês possam se tornar um canal de reiki, pelo menos fazendo o nível 1. E eu quero deixar claro o seguinte, o nível 1 é muito importante quanto todos os outros níveis. Porque quando a gente faz o reiki nível 1, a gente descobre que nós somos um instrumento de cura cósmica universal. Que a energia pura do universo está passando pela gente, saindo pelas nossas mãos. E isso nos acompanha ao longo de toda a nossa vida, porque uma vez iniciado no reiki, você nunca perde. Você é iniciado para sempre. Mestre Mikao Usui, o redescobridor do reiki no mundo moderno, vamos chamar assim, ele dizia o seguinte, que quando um aluno faz o curso de reiki e que quantas vezes mais ele passar por outras iniciações, ele apura o canal. O canal vai, uma qualidade de reiki vai fluindo com você com mais intensidade. Então o reiki não tem contraindicação. Se você já fez o curso de reiki há muito tempo atrás, eu perdi o reiki, não, você não perde, mas se você quiser fazer de novo, você só vai apurar o seu canal. Então o reiki não tem contraindicação.
O Reiki é uma energia maravilhosa e hoje ele veio nesse formato, que não é ligado à nenhuma filosofia, não é ligado a nenhuma religião. Para quê? Para que ele possa estar ao alcance de todos. Ele não é mais uma técnica restrita a um grupo iniciático. Ele agora é ao alcance de qualquer pessoa. Mas vamos entender que ele precisou ser restrito no passado porque era o momento do mundo daquela época. E talvez se não fosse assim, ele não conseguiria sobreviver. Mas hoje é diferente. Vamos espalhar o Reiki pelo mundo. Que vai chegar um momento do mundo, eu espero muito isso, em que todas as pessoas vão ser reikianos e que isso vai trazer o melhor que existe dentro de nós, porque o Reiki tem esse efeito na gente, de fazer com que a gente queira contribuir pelo próximo, que o amor cresça no nosso coração, porque ele é a pura energia cósmica universal. E para quem tem gatinhos, lembre-se, seus gatinhos vão amar se você for reikiano, porque eles vão querer Reiki todo dia. Gatinhos e felinos são grandes curadores. Os cachorrinhos também adoram, os passarinhos, as abelhas, as borboletas, porque a energia cósmica universal é a mesma energia que criou a todos nós. Então, esse é o momento que a gente se encontra com a divindade que vive dentro da gente, com o Criador de tudo que existe e com a sua misericórdia, que o Reiki, que é um presente. Então, a energia cósmica universal hoje é chamada de Reiki. No pré-Egito, viviam nos tempos com os felinos. Na Idade Média, ele fluiu através dos cátaros e hoje ele está ao alcance de todos nós. Interessados, quem quiser, entre em contato comigo, que eu dou curso de Reiki todo mês. Desde que eu fiz meu mestrado, eu sempre dei curso de Reiki todo mês, porque é a minha forma, a minha gratidão de retribuir ao Reiki tudo que ele faz por mim. É uma alegria enorme para mim ser um instrumento da energia Reiki do universo para iniciar outras pessoas. Que o Reiki possa fazer parte da vida de vocês e que essa bênção possa se estender a todo o nosso planeta e que a gente possa ter um planeta cada vez com mais amor, mais luz e mais conectados à criação de tudo que existe. Que assim seja, paz e bem.